Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de AutoCAD. E essa aula eu vou fazer um complemento da aula 2. Então é provável que eu chame ela de aula 2.1. Na aula 2 eu mostrei para vocês dois comandos. O comando de texto e o de texto de múltiplas linhas, que a gente acessa aqui pela opção da barra de ferramentas aqui superior. Quando eu mostrei esses dois comandos, eu mostrei as configurações que vocês podem fazer para inserir texto no AutoCAD. Eu mostrei também que havia uma opção de estilo e que tinha um estilo padronizado no AutoCAD. Essa ferramenta de estilo, essa opção, é bem semelhante ao estilo que você pode criar, por exemplo, no editor de texto, como o Word ou no Google Documentos. Você pode criar, por exemplo, um estilo padronizado para um texto que vai ser título, para um texto que vai ser o padrão do corrimento do texto, um texto específico para legenda, um texto específico para tabela e assim por diante. Então o AutoCAD também te permite colocar esse tipo de estilo, para você pré-padronizar, vamos dizer assim, o texto que você vai inserir. Isso é importante porque num projeto de AutoCAD, num desenho, você pode ter diversos tipos de texto, assim como num documento. Você pode ter notas de rodapé, pode ter texto para legenda, texto indicando escala, pode ter algum tipo de instrução para instalação de determinado componente, por exemplo, que você quer que vá no projeto. Então tudo isso é importante que você saiba fazer configurações. E muitas vezes, configurar texto por texto pode tomar muito tempo. Por exemplo, esse texto já está escrito na tela aqui, se eu clicar duas vezes nele para editar, eu posso editar tudo que está aqui. Eu mostrei para vocês já essas configurações, mas se eu tiver que fazer isso para cada texto dentro de um projeto, isso pode tomar muito tempo. Em algum momento eu vou mostrar para vocês um projeto real, o tamanho que ele fica, e vocês vão perceber que tem diversos textos ao longo de um projeto. Então, como que eu faço isso? Como que eu crio um estilo de texto e como que eu uso essa funcionalidade? Então, para mostrar, eu vou mostrar para vocês primeiro a criação de um texto comum. Então, eu vou entrar aqui com o comando mtext. Vocês vão perceber que eu tenho que abrir aquela janela, como a gente já sabe. E aqui embaixo, na barra de comandos, eu já tenho aqui várias configurações para fazer em relação ao texto. Uma delas é o estilo. Então, se eu clicar aqui, ele vai perguntar qual o estilo que eu quero utilizar. Aqui tem um problema nesse tipo de uso, que você tem que lembrar o nome de cada estilo que você criou. Eu não acho isso interessante, porque às vezes você tem vários estilos, por exemplo. Então, vou deixar o padrão mesmo por enquanto e vou abrir minha janela. Vou fazer aqui digitar o meu primeiro texto. IFMG Ibirité. Está digitado. Esse estilo aqui, pessoal, é o padronizado. Vocês podem ver aqui que está o estilo padrão. Olha aqui a barra de ferramentas de estilo. Vocês podem perceber que ele é Arial, que ele está branco, não é negrito, não é itálico, não é riscado, nem assim por diante. Se eu quiser mudar esse estilo, eu posso verificar aqui na minha lista de estilos. E eu tenho o estilo 1 que eu criei. Eu mesmo criei esse estilo. Olha como que ele é diferente. O estilo padronizado e o meu estilo. O meu estilo, a letra é em itálico, ela é uma fonte um pouco diferente, então eu posso clicar aqui, sem problema nenhum. Como que eu faço para criar um estilo novo, se eu quiser? Então, basta você digitar o comando Style, esse comando que está aqui. Vou digitar aqui então o comando Style e vai abrir essa caixa de diálogo para a gente. Então, essa caixa de diálogo permite a gente fazer a configuração de um estilo que já está criado, modificar ele, ou criar um estilo novo. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, o estilo padrão. O estilo padrão não tem fonte Arial, eu que fiz essa modificação. Aqui é o estilo da fonte, então pode ser normal, negrito itálico, itálico e negrito. Essa parte de tamanho aqui, escrito size, a gente não vai mexer agora, porque tem a ver com uma funcionalidade que a gente vai ver bem no final da disciplina, então pode ser que a gente volte aqui no futuro. Na parte dos efeitos, a gente pode colocar de cabeça para baixo, tem uma pré-visualização do texto aqui embaixo, ou ao contrário. Então, vou marcar o contrário para vocês verem, olha, o texto está invertido. Esse fator de largura, ele indica a largura da letra. 1 é a letra normal. Se eu colocar, por exemplo, 0.5, perdão, a letra fica mais estreita. E se eu colocar, por exemplo, 1.5, a letra fica mais larga. Na medida que eu aumento esse fator, ela vai ficando cada vez mais larga. Então, oriento que você coloque 1. A não ser que você precise, em algum momento, encaixar um texto em uma caixa, por exemplo, ou um retângulo, ou algum outro formato dentro do AutoCAD, pode ser que fique interessante você modificar isso aqui, se o seu espaço for limitado. É claro que você não vai usar 0.1, por exemplo, porque fica impossível. Mas em alguns momentos, às vezes você reduz para 0.7
e você acaba aproveitando melhor algum determinado espaço, né, num template e tudo, mas no futuro a gente pode voltar nisso aqui também se for um problema para a gente. Então, para criar um novo estilo, basta eu clicar em New. Então eu tenho que dar um nome para ele, eu vou criar um estilo que eu vou chamar estilo 2, porque o estilo 1 já está criado. Vou colocar uma fonte para ele um pouco diferente aqui para a gente poder diferenciar ele dos outros. Vou colocar ele como negrito e itálico. E vou deixar o resto das configurações da forma que está. Ah, pessoal, perdão, esqueci dessa funcionalidade. Esse ângulo aqui é a inclinação da letra. O itálico já inclina a letra um pouco, mas se eu quiser controlar essa inclinação, por exemplo, 30 graus de inclinação, se eu colocar 100, nem vai funcionar, né? Porque o máximo que eu vou conseguir aqui vai ser... Eu nem sei, na verdade, mas tem um ângulo limite, pessoal. Mas quanto mais inclinado você deixa a letra, mais tombada ela vai ficar para a direita. Então, eu recomendo também deixar a 0. Uma vez que seu estilo está criado, pessoal, até o meu estilo aqui não... Eu vou renomear ele porque eu coloquei estilo 2 e não saiu 2. Beleza, estilo 2 agora. Então eu posso colocar ele como set current, ele vai virar o texto padrão desse documento. Certo? Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, set current. A partir de agora, todo o texto que eu digitar, vou colocar um comando de texto aqui, vou usar aqui a ferramenta pelo mouse também, todo o texto que eu criar, ele já vai estar naquele formato. Então vocês podem ver que eu criei um estilo de texto novo. E eu posso utilizar ele a hora que eu quiser. Da mesma forma, pessoal, se eu quiser mudar o estilo do texto enquanto eu dou o comando, olha só, vou digitar aqui o comando de texto simples, vou indicar para ele aqui na barra de comando, estilo. E vou colocar, por exemplo, agora aqui o padrão, standard. Mudei o estilo do texto. Agora eu posso clicar aqui para dar o início, o tamanho 4, rotação 0, e vou colocar IFMG de novo. Então, toda vez agora que eu precisar colocar um estilo de texto, eu posso me referir aos estilos que eu já criei, né? Ou que estão padronizados, ou que estão na lista ali disponíveis. É importante lembrar que esse estilo de texto, ele só serve para esse documento. Então, se eu clicar aqui nesse mais para criar um documento novo, um desenho novo, e quiser digitar aqui de novo o comando style, para abrir aquela caixa de diálogo, não vai ter aqui o estilo 1 e o 2 que eu criei. Então só serve para aquele anterior. Existe a opção, pessoal, de você criar documentos padronizados e aí salvar uma série de configurações que você quer que elas já estejam prontas quando você abrir o desenho. Então, pessoal, por fim, eu vou mostrar para vocês esse comando text style, porque apesar de você poder abrir aquela caixa de diálogo para mudar o estilo de texto padrão, isso pode ser feito também por esse comando. Então, se eu digitar aqui text style, ele vai me perguntar, olha, ele vai me solicitar, entre com um novo valor para esse comando, estilo de texto. Agora o padrão tá standard, que é aquele padrão do próprio AutoCAD. Se eu digitar aqui, por exemplo, estilo 2, eu modifiquei o padrão de formato de texto para esse documento. Então, a partir de agora, se eu quiser digitar um texto novo, ele já vai ser criado com aquele formato que eu criei. Então, olha só, estilo 2. E aí, lembrando, pessoal, o texto que você digitar, né, independente do estilo que você criou, ele não é padronizado em relação ao tamanho da fonte e à cor. E outras características também, espaçamento entre linhas, né, a justificação do texto, tudo isso tem que ser feito manualmente, não pode esquecer disso também. A cor, principalmente, pessoal, é uma característica que tem a ver com o layer que você está utilizando. Mas a gente vai ver depois como é que configura isso. Beleza? Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Repitam esses comandos em casa para poder treinar mesmo, ficar bem fluente nessas funcionalidades. E até a próxima videoaula.